O medo tem tomado conta de muitos corações. Isso é globalizado, há um complô global para paralisar o mundo, tornar o mundo verdadeiramente dependente de vacinas, ou de políticos, ou de ideologias, ou de... paralisar você. Aí eles arrumam vacina para quem tem 80 anos, 60 anos, 70 anos, daqui a pouco vai baixando, daqui a pouco estão querendo vacinar feto. Vacina o feto aí logo, porque temos que vender vacina. Senão não pode já... Então, há um medo tomando conta das pessoas. E a Bíblia diz que o que lança fora todo medo é o perfeito amor. E Deus está restaurando esse perfeito amor na igreja, na vida dos pastores, na vida dos líderes, na vida... Isso que nós precisamos entender. A gente tem que ter muita sabedoria. Eu preciso ver isso resgatado nesse lugar, o perfeito amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Se o amor termina, o medo aumenta. O medo toma conta. O medo é um espírito. O medo é um espírito. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o Espírito que está sobre nós é um Espírito de poder. É o Espírito Santo. Diga, o Espírito está sobre mim. É o Espírito de poder. É o Espírito Santo que me dá força para confrontar esses medos. Quando falaram que a gente tinha que ter ficado confinado em casa, lembra? Vocês vão ter que ficar confinado. A gente já saiu com um confronto. A gente falou, nós não estamos confinados, nós estamos guardados. Confinado não. Nós estamos guardados pelo Senhor. E na realidade o medo faz parte da vida natural do homem, natural da pessoa. Sabia disso? O medo tem hora que verdadeiramente é instintivo. E às vezes preserva, mas tem um medo que é opressor. Tem um medo que é um demônio mesmo, o espírito, ele te paralisa. Tem duas coisas que paralisam o homem, o medo e o passado. Tem pessoas que não dão um passo para frente por causa do passado dele. Eles ficam dirigindo a vida olhando para o retrovisor. Passado prende ele, tudo é passado, ele não consegue entender que o que passou, passou. Fala isso para o teu irmão, o que passou, passou. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que eu faço? Prossigo para o alvo. A nossa vida é de fé em fé, de glória em glória, é para frente e para cima. Amém ou não amém? Eu não posso dirigir a minha vida olhando para o retrovisor. Eu tenho que dirigir a vida olhando para o para-brisa, porque o para-brisa é 40 vezes maior do que o retrovisor. O para-brisa, aleluia, é o futuro que Deus preparou para a gente. Olha para frente, porque eu tenho um futuro tremendo, grande de esperança para você. Um futuro bom. E há pessoas que têm medo. Primeiro, passado, fica ali, passado. O diabo atormenta a pessoa. Ih, rapaz, não vai dar certo. Lembra do passado? Lembra do que você fez? Lembra do que você fez? Um dia, eu lembro muito dessa história. Quem contava muito essa história era meu pai. Ele falava assim, ele estava contando sobre a história de Martinho Lutero, esse grande reformista. Ele disse que Martinho Lutero estava nesse auge aí da reforma, combatendo, confrontando as aberrações e as heresias da igreja da época. E o diabo entrou no quarto dele. Falou, rapaz, você está fazendo isso tudo aí, quer fazer isso aí,
mas não vai adiantar nada não. Olha aqui que você fez aqui, ó. Olha o teu passado aqui. Aí puxou uma lista. Falou assim, ó. Olha aqui, ó. Tal dia você fez isso, tal dia você fez aquilo, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Aí Lutero disse para o diabo, você tem outra lista aí? Tem mais alguma coisa? Aí o diabo, tenho. Aí puxou uma maior ainda. E o pior que era tudo verdade, não era mentira. Eu acho que era a primeira vez que o diabo estava falando a verdade ali. Aí é tudo, que ele é o pai da mentira, né? Aí puxou uma lista maior, tal dia você fez isso, fez isso, fez isso. Aí o Lutero, tem mais outra? Ele falou, tem. Aí já puxou uma menor. Tal dia você fez isso. Foram 3 listas que ele puxou. Aí Martinho Lutero, agora é Satanás. Escreve na última linha dessa última lista aí. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo, mas de todo pecado. Você pode aplaudir o Senhor, pode botar lá. Acabou, foi cancelado isso tudo. Isso aí mesmo, eu fiz isso tudo. Mas o sangue de Jesus limpou a minha vida. Passado não pode paralisar a nossa vida. O teu passado pode ter sido manchado, mas o teu futuro está intacto. O diabo não está preocupado com o teu passado. Sabia disso? O diabo está preocupado com o teu futuro. Que ele sabe que o nosso passado Jesus lança no mar do esquecimento. O sangue de Jesus tem poder para apagar. Não é cobrir não, apagar mesmo nossos pecados. O diabo está preocupado com o teu futuro. Vai, caramba, se esse pessoal der crédito a essa pregação aí, arrebenta com o inferno. Então, você sabe que você tem vitória sobre o teu passado. Jesus Cristo tem um futuro de esperança. Futuro é expectativa boa. Ou melhor, esperança é uma expectativa boa do futuro. Outro, o medo. É isso aí que eu quero frisar, o medo. Eu gosto dessa canção aí, eu não conhecia não. A gente começaram a cantar essa canção domingo, aí quando chegou assim, então me tira o medo. Eu falei, caramba, isso é tremendo. É isso que está assolando muita gente. É isso que está assolando muitos crentes. É isso que está paralisando muito. Medo paralisa a pessoa. Medo. E nós vemos ver na Bíblia que tiveram muitas pessoas que têm medo. Tiveram medo. Homens de Deus mesmo tiveram medo. Eu anotei aqui, os discípulos. Olha só os discípulos. Quando viram Jesus caminhar sobre as águas. O que a Bíblia diz que eles tiveram? Tiveram medo. Olharam e aí Jesus vinha caminhando sobre as águas. Falando, o que eles falaram? É um fantasma, misericórdia. Caramba, lá um fantasma andando por cima d'água. E Jesus andando, e eles andando com Jesus não conheceram que era Jesus. Eles tiveram medo. Eu preguei domingo aqui e falei sobre o moço de Eliseu, que quando o rei da Síria cercou a casa de Eliseu, ele saiu de casa e viu, meu pai, carros e cavaleiros, nós estamos cercados, nós estamos perdidos. Ele estava morrendo de medo. Assim como tem pessoas que estão com medo de muitas situações, medo dos problemas, medo das lutas, o diabo, ele verdadeiramente, ele sabe manipular muito bem isso, a história. Tem medo de avançar, tem medo do ministério, medo de reconstruir, medo de arriscar, tem medo. Então, ele está paralisado, o medo paralisou ele. E quando Eliseu, ele viu o moço dele cheio de medo, ele fala assim, caramba, Senhor, você não precisa ter medo disso, porque maior é o que está conosco, maior são os que estão conosco, o nosso exército é maior. Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos desse moço. Quando os olhos espirituais foram abertos, e ele viu carros e cavalos de fogo guardando Eliseu. Olha só, Deus guardando um homem de uma nação inteira.
Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor. Meu irmão, deixa eu dar uma ideia da tua posição em Cristo. Você sabe, o mais fraquinho crente aqui, pode vir o inferno todo contra ele. Ele vence o inferno. Você pode dar glória a Deus, porque maior é o que está em você. Aleluia, Deus é maior, aleluia. Pode matar o urubu, pode matar a galinha preta, pode matar bezerro, pode matar, fazer o que quiser. Nós estamos fazendo um trabalho, nós estamos matando, pode matar, meu irmão, pode fazer o que você quiser. A nossa vida está na palma da mão de Deus. Deus guarda você, não tem como. Se o diabo anda ao nosso redor, Deus sempre estará para nos guardar. Mas como Eliseu conseguiu chegar a esse nível de saber que a casa dele estava toda cercada? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Não é? Tem essa canção? Como Eliseu chega nesse nível? Como ele chega? Você sabe a história de antes dele, Eliseu? É aquilo que eu estava pregando. Estava em Gilgal, Elias falou, não, eu vou para Betel. Aí ele disse, tão certo como vive o Senhor, que eu não vou te deixar. E foi para Betel. Aí estava em Betel, aí Elias disse, não, agora Deus está me mandando para Jericó. Aí ele, tão certo como vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Colou num profeta, colou num homem de Deus, com quem tinha aliança, com quem tinha promessa, com quem tinha azeite. Porque Eliseu fazia parte de um sonho que estava sobre Elias, que o próprio Espírito Santo tinha colocado. Ele queria uma porção dobrada daquilo que estava sobre Eliseu, daquela unção. Aí Elias disse, eu vou sair de Jericó, vou para o Jordão. Ele falou, tão certo como vive, fica aqui. Engraçado que Elias falava, fica aqui, tão certo como vive o Senhor, que eu vou contigo. Então tem um preço disso aí, um preço de perseverança, um preço de oração, um preço de convicção, até chegar lá no Jordão. E eles dois estavam conversando, e um espírito passa assim, um vento passa assim, entre Eliseu e Elias, e de repente aquele vento faz um roda-moinho, aí levanta Elias, aí Eliseu diz, caos e cavaleiros, caramba, meu pai está subindo, aí e Elias sendo arrebatado, e o manto de Elias cai, aí Eliseu pega o manto dele, caramba, ele lembra das palavras de Elias, falou, se você vê isso, então você vai receber a porção dobrada do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, dessa porção dobrada. Isso, pastor, que nós precisamos no nosso ministério. Às vezes a gente pensa, a gente precisa dessas luzes aqui, dessas luzes de Espírito, isso é bom, é bonito, é cenográfico, tudo, mas nós precisamos do azeite, da unção, da glória de Deus na nossa vida, aleluia. O que vai fazer a diferença no meu ministério, no teu ministério, é a unção do Espírito que repousa sobre nós. É essa porção que nós temos que almejar, anelar, que nós temos que buscar, nós temos verdadeiramente reivindicar, eu quero, tão certo como vive o Senhor, que eu quero essa unção. E eu não vou abrir mão dessa unção. É isso que Eliseu está falando, não vou abrir mão. O que você quer? Eu quero porção dobrada do que está em você. Tá bom, se você vê acontecer isso, que vai acontecer, Deus vai me tomar. Se você vê esse lance todo, vai vir sobre você unção dobrada. Aí Deus toma Elias, aí pum, cai o manto, aí Eliseu pega um manto de Elias, bate assim, interessante, deve ter sido muito interessante, ele bate assim no Rio Jordão, faz assim, tomou um susto, irmão, lá. Aleluia. Isso é bom. Santo susto. De repente vem azeite derramando, vem tudo aí nesse susto aí. Aí Eliseu pega o manto e bate lá. O irmão, coitadinho, o irmão já fez assim.
Aí, quando ele bate com o manto no Jordão, o que acontece no Jordão? Mas o que ele fala? Eliseu fala: onde está o Deus de Elias? Pá! Aí as águas do Jordão. O Jordão é o lugar dos nossos olhos espirituais serem abertos e a gente vê a glória de Deus. O Jordão se abriu. Irmãos, não está escrito na Bíblia não, mas está no livro do capítulo do profeta Ezequiel Teixeira, capítulo 1, versículo 1, que diz: quando Eliseu bateu com o manto ali de Elias no Jordão e falou: onde está o Deus de Elias? Lá no céu, ecoa-se uma grande voz dizendo: e onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Cadê a voz profética da igreja? Cadê a voz profética da igreja? Cadê o veio profético da igreja que tanto nós vamos precisar nesses dias para profetizar e ver acontecer? Para soltar uma palavra, para confrontar palavras, para confrontar circunstâncias, para confrontar situações e saber que Deus é conosco, Deus está conosco, apesar de pode ser um absurdo, e você que está falando um absurdo, não importa, eu estou profetizando, aqui está, aleluia, os Elias de Deus, aqui estão os Elias de Deus. Aleluia, aleluia. Teve um preço de buscar, de oração, de perseverança. Eu estou gostando de ver o nível que o Projeto Vida Nova está tomando. Olha, tem pastor orando mais, já vários pastores falando, estou fazendo 40 dias de jejum, estou fazendo 21 dias de jejum, estou orando mais, estou buscando, estou acordando mais cedo para orar, estou orando de madrugada, as coisas estão começando a mudar. As coisas, não é só título, agora eu sou pastor que as pessoas vão vir tudo, não. O que vai fazer a diferença na tua vida é essa porção do Espírito Santo. Essa porção do Espírito Santo. O que vai fazer a diferença na sua vida é essa restauração do perfeito amor, que vai lançar fora todo medo, o medo de você avançar. Tem pessoas que não avançam ministerialmente porque estão com medo, não avançam sentimentalmente porque estão com medo, não avançam profissionalmente porque estão com medo, não avançam, estão com medo, o medo paralisou essas pessoas. Então, ontem eu estava ministrando, eu estava orando o tempo todo, Deus me dá uma palavra, o Espírito Santo falou: fala sobre isso, porque eu estou dissipando esse espírito de medo do coração do meu povo. Eu estou dissipando esse espírito de medo do coração do meu povo. Josafá teve medo. Lembra quando ele foi cercado, a Bíblia diz que ele teve medo. E o Senhor falou assim: abaixa as armas. Você não vai dar um tiro, você vai dar uma flechada, abaixa as armas e levante o louvor. Hein? Usou um profeta e disse: nessa luta você não tem que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Aleluia. Olha para o teu irmão e com voz de profeta, cara de profeta, aleluia, aleluia. Olha para ele assim, diga para ele assim: nessa luta você não vai ter que pelejar, o Senhor pelejará por você. Você já venceu, aleluia, você já venceu. Você ainda pode não ter tido, escute isso que eu vou falar, você pode ainda não ter tido a revelação da tua vitória, mas o teu inimigo já sabe que perdeu. Olha que tremendo isso, guarde isso no coração. Você pode ainda não ter tido a revelação da tua vitória, mas os teus inimigos já sabem que perderam. Eles já sabem que perderam para você. Aleluia, vamos continuar. Interessante,
quando Pedro saiu da cadeia, lembra? Que prendendo Pedro, a igreja ficou orando por ele, para Deus libertar Pedro, porque tinham matado o Tiago, e Pedro também já estava na lista também. Aí o Senhor liberta Pedro sobrenaturalmente, né? Sobrenaturalmente as portas se abrem, ele vai saindo da cadeia. E ele bate lá na porta da casa que a igreja estava reunida. Eles estavam reunidos com medo. Bate lá, aí diz, é Pedro. Aí vem a menina, abre a janelinha da porta da casa e fala assim, fecha e volta para orar. E vai, que foi? É o fantasma de Pedro, é o anjo de Pedro. Pode ser tudo, mas não é Pedro. Pedro está preso. Sabe o que é isso? Medo. Eles estavam orando para Deus libertar Pedro, mas não creram que Deus tinha libertado Pedro. Pedro já estava livre, e Pedro disse, abre a porta, estou livre, abre a porta. É o anjo de Pedro. Quer dizer, é um fantasma, é alguma coisa sobrenatural que está aí, mas não é Pedro, porque a gente está orando para Deus nos libertar. Meu irmão, tem gente que está orando por milagres que já aconteceu. Isso já aconteceu comigo. Nós fomos num acampamento e um pastor se machucou seriamente no acampamento, levaram o pastor para o hospital. E eu saí muito mal do acampamento. Saí mal orando pelo pastor, que eu amo muito esse pastor. E esse pastor dá muito trabalho para anjo. O anjo dele deve estar cansado, deve estar quase se aposentando. Ele dá trabalho para anjo demais. E ele justamente ele se machucou. E eu fui orando, foi levado para o hospital, ficou internado lá no hospital, e eu fui dirigindo meu carro na estrada orando. Irmãos, creia, eu estou falando diante do Espírito Santo, diante de Deus. Chegou um determinado momento que eu estava orando na estrada, mas veio nitidamente no meu coração, para de orar. O milagre já foi feito. Já acabou de orar. Não gaste seu tempo, porque já está feito. Falei, não estou entendendo, meu Deus, não tinha comunicação, não tem nada, mas eu não posso, como é que eu vou parar de orar? O cara está internado, caramba, vai estragar tudo e tal. Para de orar, ele já está bom. Aí eu parei de orar. E tal, houve um conforto no meu coração. E logo que eu cheguei em casa, eu fui procurar saber do pastor. Não, já está bom, já voltou para o acampamento, já está tudo certo, tudo resolvido. Você pode dar glória a Deus por isso? Tem coisas que a gente está orando que Jesus, o milagre, já foi concedido para você. E você está orando, e eu tenho certeza que hoje Deus vai falar no coração de algumas pessoas aqui. Pode parar de orar por isso, pode parar de orar, eu já fiz. Está gastando energia. Está gastando tempo, vamos orar por outra coisa, vamos chorar por outra coisa, vamos chorar pelas almas que estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Já fez, o Senhor já fez, tá? Eu vou terminar agora a minha mensagem, para a gente entrar na ceia, mas é algo muito interessante aqui. Ontem eu recebi um zap, e um zap falava de um pastor da Etiópia. Interessante isso, um pastor da Etiópia, de uma cidade chamada, e agora eu esqueci, Soda, na Etiópia, embaixo lugar muito humilde, muito simplório. Soda, o nome do lugar, um lugar assim. E o missionário eu pensei até que fosse Cabeça o nome dele, mas é Tadeça. Quando falou Cabeça, eu lembrei de um monte de irmãos nossos aqui. Cabeça, eu falei, caramba, lá tem também. Mas aí eu fiquei escutando, não, é Tadeça. Aí, mas esse cara, o cara era muito enjoado, esse missionário. O cara era convicto. Sabe o que ele fazia? Sabe qual era o ministério dele? Pregar em funeral. Tem um funeral, ele estava lá. Eu quero pregar. E pregava, aí um monte de gente se convertia. Aí ele ia pregar no outro funeral, um monte de gente se convertia, a polícia ia lá, prendia ele.
polícia. Ia lá, proibido, não podia. Prendia ele, levava preso, dava uma surra nele e soltava ele. Aí falava assim, bom, depois dessa surra ele não vai querer pregar mais. Aí ele descobria outro funeral e ia pregar. Aí começava as almas a se converter. Ele pregava nos funerais. Aí levavam ele preso. Aí um dia levaram ele preso, deram uma surra nele, falaram, agora você vai ficar mais tempo aqui na cadeia. Ele falou, vou ficar aqui mais tempo, então eu vou orar. Vou ficar orando e evangelizando. Ganhou 22 presos. Aí a polícia ficou com mais raiva dele. Falou, não adianta, não prender esse cara aqui. Vamos tirar esse cara daqui. Que um monte de gente está se convertendo aqui dentro da cadeia. Vamos tirar. E o Tadeu está lá. Vamos fazer o seguinte, vamos matar ele eletrocutado. Mas tem que matar em praça pública. Tem que matar em praça pública. Para todo mundo ver. Tem que matar em praça pública. Vamos fazer o seguinte, não tem cadeira elétrica, que cadeira elétrica lá é muito sofisticado para o lugar. Eles tinham que fazer gambiarra. Aí botaram um monte de fio, prenderam um monte de fio no missionário, no pastor. E o pastor está lá, tranquilo, vou morrer, vai me matar? Vou morrer. Aí convocaram na praça assim, ó. Eu vi a foto, ó, assim, ó, para matar o cara. Aí vamos ligar a chave aí. Pode dizer as últimas palavras que você quer e tal, não sei o quê. E o desejo dele, sabe qual era o desejo dele? Caramba, isso dá vergonha na gente, irmão. Quando eu sei que tem gente que está se programando, ao invés de vir para a igreja, quer ir para o Maracanã hoje. Quando eu vejo que tem gente que está no shopping, em vez de estar na igreja, ou está deitado, sei lá, está no monte de coberta. Sei lá. O desejo dele, ele falou, eu tenho um desejo no coração. Aquilo arrebentou comigo, eu quero chegar no céu com minha esposa e meus 2 filhos. Eu vou chegar perto de Jesus, eu vou dar um abraço nele. E vou falar aqui, ó, minha esposa, aqui é minha filha Glenda e esse é meu filho Samuel. E agradecer a Jesus por tudo que ele fez por mim e ser grato. Caramba, eu fiquei, que doideira é essa, cara? O cara sendo espancado, irmãos. Você olha o Jornal Nacional, a Rede Globo fala uma mentira lá no Jornal Nacional, você acredita e não vem à igreja? E o cara estava vivendo uma realidade de espancamento, de perseguição. Aí eu quero apresentar Jesus e minha família. Meu pequeno rebanho. Claro, eu tinha ganho muita gente para Jesus, mas ele estava dizendo, a minha família, o meu pequeno rebanho é a principal. Quero apresentar ele. Jesus conhece ele, mas eu quero fazer isso. Aí, ligaram, a praça cheia de gente. Ligaram a chave, essa chave de eletricidade. Agora ele vai morrer para vocês aprenderem, parar. Nós não queremos, é proibido esse negócio aqui no nosso país. Aí ligaram a chave. Quando ligou a chave, explodiu um monte de coisa. Deu curto, mas a energia não chegou no Tadeça. Ele ficou lá. Aí começou a pegar fogo, um monte de lugar. Aí as autoridades, meus amigos, amanhã, foi adiado para amanhã. Amanhã nós vamos chamar os eletricistas para consertar a gambiarra. Amanhã ele vai morrer. Aí levaram o Tadeça para dentro do presídio. Tadeça falou, já que eu vou morrer amanhã, eu vou orar a noite toda hoje. Ficou orando. Naquele pouco tempo, ele ganhou mais gente para Jesus. Que as pessoas ficavam incríveis. Ele é incrível, esse cara é incrível, não existe esse cara. Aí no outro dia, prenderam o Tadeça, levaram para a praça pública, botaram um montão de gente, aconteceu a mesma coisa. Botaram ali, prenderam ele ligaram. Quando foi ligar a chave, pum, explodiu tudo, pegou fogo em vários lugares na cidade, pegou fogo em um monte de lugar, e a gambiarra não chegou nele, a energia não chegou nele. Aí as autoridades falaram, não tem jeito. E tinha um missionário americano lá.
Missionário americano falou para ele, chamou ele, falou com ele, quero conversar contigo. Eu sou da América, sou missionário americano. Eu quero dizer que nós estamos orando por você. Estamos orando por vocês aqui na Etiópia. Tá bom? Nós estamos orando. Aí Tadeu olhou para ele. Vocês estão orando por nós? Vocês estão orando por nós? Missionário? Ô, pastor, eu sei que vocês têm vários templos na América. Temos templos enormes, bonitos e vazios, porque as pessoas preferem ficar em casa do que ir para o templo. Aqui, para a gente se reunir, tem que se esconder. A gente se esconde, vai reunido, escondido, para orar, para cantar, para ministrar. Vocês que vão orar por nós? É verdade isso? Ou é nós que estamos orando por vocês, que temos que orar por vocês? Pastor, sabe quantas Bíblias nós temos na nossa congregação? Uma. A Bíblia é minha, pastor. Nós temos uma Bíblia aqui. Sabe o que eu tive que fazer? Eu fiquei com medo deles me prenderem e tacar fogo na nossa Bíblia, e a única que tem ia acabar, não ia ter mais a Bíblia. Aí eu rasguei página por página da Bíblia, assim, ó, desfolhei e dei um para cada membro da igreja decorar. Aí eu vou para o culto. Quando a gente vai para o culto, eu falo, Isaías 53. Aí o irmão levanta e fala tudo que ele decorou. Mas nós mantemos a Bíblia assim. Mas eu soube que lá na América, esse povo aí que você falou que vai orar pela gente, tem gente que tem 10 Bíblias lá 10 Bíblias dentro de casa. E tem tempo que eles não pegam uma delas para ler. E o missionário começou a murchar, né? O missionário americano começou a murchar. Teve uma outra coisa que ele falou que me chamou a atenção. Missionário, vocês vão orar por nós? Você tem certeza disso? Eu acho que somos nós que estamos precisando orar por vocês. Porque, eu vou te explicar, todo crente da Etiópia, todos os dias pela manhã acorda para orar. Acordam mais cedo, oram incessantemente. Sabe por quê? Porque todos eles creem que pode ser o último dia de vida deles. Porque de uma hora para outra eles vão morrer. Eles sabem disso. Vão matá-los. Porque eles são crentes. E eu soube que lá na América, os cultos de oração são os mais vazios. Ninguém quer orar mais. E eu soube que nem na igreja vocês vão, com tanto templo lindo, sem perseguição, vocês podem entrar e orar de manhã, de tarde, de noite. Vocês podem cantar de manhã, de tarde, de noite. Vocês podem ler a Bíblia. Tem certeza? Aí contou o sonho dele para o americano, disse, eu tenho um sonho no meu coração, de apresentar minha família a Jesus, no momento que eu partir para a glória. Eu fiquei olhando isso, eu falei, meu Deus, que é isso que tira esse medo desse homem? Esse medo não tem medo, esse homem não tem medo de tomar choque, esse homem não tem medo de tomar pancada, esse homem não tem medo de ir preso, esse homem não tem medo, esse homem, a única coisa, ele tem um alvo, orar, clamar e falar de Jesus e saquear o inferno para povoar o céu. Qual é o seu alvo? O que você tem feito? Você não se sente um pouquinho envergonhado, não? Você que reclama mais do que qualquer coisa, você que tudo tem empecilho de vir para a igreja, um montão de gente que podia estar nas igrejas hoje, estão em casa, outros deu um solzinho, vai para a praia, ou então estão tomando uma bebidinha em algum lugar. E outros estão com medo. Por quê?
Porque ele vai no mercado, ele vai no metrô, ele vai em tudo, na feira, ele vai na farmácia, ele vai em tudo quanto é lugar, não pega Covid. Mas se ele vier aqui na igreja, ele pode pedir pegar Covid, aí não vem na igreja. E os outros lugares ele não pega Covid. Sabe, quando eu li a história desse homem, eu me sensibilizei. Eu falei, caramba, que ainda tem esses homens. Tadeça tinha só um sonho: apresentar a família dele a Jesus. Enquanto isso, ele ganhava almas para Jesus e confrontava o inferno no país dele. Eu estou feliz porque eu estou vendo a igreja crescer de nível. E já era tempo, eu acho que já até passou um pouco do tempo. Se você quer ter um ministério frutífero, uma vida frutífera, uma família frutífera, quer ser um campeão, você vai ter que gastar mais tempo em oração. Essa oração vai trazer convicções, essa oração vai trazer graça, intimidade, glória de Deus, poder, unção, aleluia, a revelação de Deus. Você vai cavar o coração de Deus. Não tem outro caminho para a igreja crescer. Vocês estão vendo? Eu não tenho dúvida que o ministério de música da igreja está orando mais. Eu não tenho dúvida de que tem vários pastores orando mais, porque eu estou vendo gente mudar, gente ficar diferente. E você? E você? Sabe qual foi a decisão de Tadeça? Já que eu vou morrer amanhã, eu vou orar a noite toda. Que coisa linda isso. Quantos tem 10 Bíblias dentro de casa e não consegue ler uma? Quando tem tantos espaços para congregar e não vai porque não quer. Quantos tem tanto tempo para orar? Não ora coisa nenhuma. Eu não vou nem perguntar aqui quem ora de madrugada para eu ficar mais tranquilo. Ora de madrugada. A filha é menor. Ora de madrugada. Busque a Deus. Tenha anelo por essa unção dobrada do Espírito, essa porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Isso aí, eu quero verdadeiramente passar e a minha sombra curar. Eu quero ser um portador da glória de Deus. Eu quero subir, aleluia, no altar e a glória descer na igreja. Eu quero tornar o nome do Senhor maior nesse lugar. Eu quero verdadeiramente que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida, que quando as pessoas olharem para mim, está aí um ungido do Senhor. Eu quero receber aquele testemunho que Eliseu recebeu. Sabe, o rei da Síria falou, tem um fofoqueiro no nosso meio, que faz fofoca e conta tudo para o rei de Israel. Quem é de vocês que estão me traindo aqui? Porque eu planejo fazer emboscada contra Israel. E ele vai lá, ele se arma todo e a emboscada falha. E eu não consigo pegar o rei de Israel. Aí um levantou e falou assim, não é fofoca não. Não é fofoca não. O que é então? É que lá em Israel tem um homem cheio do Espírito Santo. Lá em Israel tem um profeta. E você, quando entra na câmara de dormir e começa a maquinar, pensar o teu pensamento, o Deus dele pega o teu pensamento, conta tudo para ele, e ele vai lá e conta para o rei de Israel, e o rei de Israel te surpreende. Sabe, tem um homem cheio do Espírito Santo. Eu queria ouvir vários testemunhos em todo lugar do Brasil, quando falassem do Projeto Vida Nova, falassem assim, lá no Projeto Vida Nova tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que Deus revela os seus segredos para ele, ou para eles. É isso que está precisando. Se o Espírito Santo aumenta, a fofoca diminui. Se o Espírito Santo aumenta, o pecado diminui. Se o Espírito Santo aumenta, aleluia, as competições diminuem. Se o Espírito Santo aumenta, aleluia, a glória aumenta nesse lugar.
a dissensão vai embora, a competição vai embora, a carnalidade, o adultério vai embora, a fornicação vai embora, a prostituição vai embora, a traição vai embora. Nós precisamos do Espírito Santo, do dobro da unção, ou seja o que for, mas isso tem um preço de oração, perseverança e busca de Deus. Eu queria ser conhecido assim. Eu queria que alguém falasse isso de mim. Caramba, lá em Irajá tem um cara que misericórdia. Eu queria ter esse testemunho que Eliseu teve. Tem um homem em Israel que Deus conta todos os teus segredos e pensamentos para ele. Até quando você vai dormir, você pensa, Deus fala para ele. Ele é cheio do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus?